seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fora de Sala, sua dose semanal de teologia, cultura e sociedade. Falamos diretamente da tranquila, pacata e nada ansiosa Atibaia, onde nós estamos aqui juntos na nossa conversa de amigos para tratarmos sobre temas importantíssimos. O primeiro deles é sobre a saúde do Pedro Vercelino. Seja muito bem-vindo, rei do exame. Obrigado, obrigado. Alegria da farmacêutica. É tão bom que você casou com uma farmacêutica, né? Exatamente. Isso que é estratégia. Começar a tomar remédio com desconto de verdade. Ela mesmo manipula os remédios dele. É uma alegria ter o Pedro ainda com a gente, né? Vamos aproveitar. Depois dos exames que a gente acabou de ver do Pedro, né? Você convidou o Pedro para algum evento próximo, é bom você rever. Deixa um plano B. Você deixou um plano B. Felipe, passa seu telefone. Passa o telefone do Felipe. Eu sou o backup do Pedro. O Felipe já me substituiu em eventos mesmo. Já. Só contextualizando, gente, tá tudo bem com o Pedro. tudo Ele bem. foi fazer alguns exames. Tá, tudo bem também É não. discutível, é discutível. Assim, Na O exame idade de dele sangue, não está tudo Na bem. idade dele, não. Digamos que o exame de sangue Cara, a dele mulher é dele vai ótimo. assistir isso. O Uma exame- pessoa de 60 Uma pessoa anos. de 70 anos Eu tá quero certinho. ver essa Tá caixa de certinho. comentários aí cheio de gente dando bronca nele, falando pra ele comer melhor, se alimentar Cara, melhor, pra ele dormir comer melhor. salada. Pensando que o Pedro ia evitar de contar isso pra mulher dele, acabou. Pronto. Ainda bem que Até quando esse então programa era for ao ar, segredo. ela já vai ter brigado com ele. certeza. Cara, Era exatamente. segredo até agora, né? Era. Felipe Santos. Ainda bem que minha alegria mãe ter não vê você esse aqui. podcast. É um prazer estar com vocês, estou calminho hoje. Lucas Sabatier. Sempre uma alegria. E ele, Joel Neto é melhor assim. A Atibaia é calma porque você nunca entrou na Lucas em horário Às de 6 pico. horas da tarde, né? É, Entrei Ou porque você muito nunca na morou Lucas. no Recanto Tranquilo. No Moramos. recanto, tranquilo. Essa Nunca morou. participou de um grupo de WhatsApp do condomínio. Nossa, Na verdade, você já morou no Recanto Tranquilo. grupo né? do WhatsApp É mais do tranquilo que a condomínio. USP. 4 anos. Hã? É mais tranquilo que a USP. Digamos que não é tão tranquilo, mas lá perto da USP a gente tem uma outra Vibe. Um outro uma outra cheiro, um outro brisa no cheiro. ar. A brisa deixa Uma todo mundo mais brisa, calmo, né? Fica todo Tá mundo certo. tranquilo. Eu Exatamente. achei engraçado. É um Eu tava preocupado brisa com o holandesa. estresse. Foi logo depois que eu me mudei pra perto do USP, meu estresse acabou. É, porque é o lugar Não sei de por São quê. Paulo mais próximo do oceano. Por quê, É. Felipe? Marizia. Eu quero agradecer ao nosso recalque, querido... porque ele é aluno da Unifesp. Ele é aluno da Unifesp. Eu quero agradecer ao nosso querido Renan, que tá aqui. Nas férias dele, gente, esse menino é de ouro. É. Né? Esse menino é um menino maravilhoso. exatamente, Esse menino imagina. é um menino Exatamente. incrível. Quem casar com Quem? ele tá muito bem. Tá muito bem. Sabe o que eu na tava vida. pensando uma Muito. coisa? Ele devia isso pra nós nas férias dele, porque assim, né? nós fomos convidados pra gravar o podcast numa rádio Sim. muito legal, uns Famosa, estúdios bons. famosa. E ele Sim. não foi. Ele não foi. Aí no primeiro dia que ele apareceu na rádio, o que aconteceu no A próximo? gente foi Expulsaram a expulso. gente. Pois é? Foi só ali num episódio que não deixaram a gente Foi gravar mesmo. lá. Eu falo, Foi gente. mesmo. Porque eles É. falaram assim, vocês estão bem, vocês não precisam da gente. Ou, Vocês têm eu um já Renan. falei, já foi identificado, síndrome de Estocolmo chama isso. Síndrome de Estocolmo. É um negócio que costuma acontecer. E segundo semestre a gente vai mostrar o Renan? Vamos Não, mostrar. O Renan é uma figura... o Renan Emblemática. não pode- É o sombria. Sombra, né? É o Sombra. A gente não pode Pô, mostrar. você não vai, a imagem do citar Renan. o fato que ele Cara, tá- se o Renan convidar a gente pro casamento dele, a gente devia gravar um episódio lá. Eu acho. Vamos gravar um A episódio gente acho podia que- celebrar o casamento como podcast. Isso, sabe? exatamente. Eu acho que o Renan devia ir frente à luz. Cinco Padrinhos. Seríamos exatamente. padrinhos. Padrinho. Mas você não vai citar o fato que ele trouxe a noiva dele pra proteger ele hoje? Pois é. A mãe dele cansou de proteger É ele. por isso que você deve ter percebido que a gente é só elogios, né? Exatamente, só vamos elogiar o Renan porque a gente noiva dele tá na aqui. frente da noiva. A gente não vai queimar o cara assim tão Não, publicamente. não. Desde que ela Exatamente. descubra depois que casar. E outra, ele já não tem mais apêndice, então não tem mais do que reclamar. Exatamente. Quem ele tinha que Exatamente. ligar quando ia morrer, ele já ligou. Já Era a ligou. gente. Agora quem Isso, precisa de isso. ajuda é o Pedro. Essa conversa tá mais pra 7 casamentos e um funeral. Né? Exatamente. Do que a gente vai falar mesmo? Mas, gente, a nossa conversa, por incrível que pareça, depois dessa Misericórdia. longa introdução, ela é séria. Uma conversa, aliás, muito importante. E sobre um tema que é mais comum do que a gente gostaria de admitir, que é a ansiedade. Uhum. A gente vive numa era marcada pela pressa, marcada pelo excesso de informação, demandas por produtividade. Então, não é à toa que a ansiedade se tornou o que muitos chamam de mal do século. Uhum. Não faltam diagnósticos, remédios, terapias que prometem alívio e como solucionar esse problema. Mas a grande questão que muita gente nos ouve, inclusive já pediram para tratar desse assunto no nosso programa, é onde entra o evangelho nisso tudo? Como a fé cristã pode nos ajudar a lidar com as ansiedades, sejam
relacionadas ao medo do futuro, às pressões do presente ou à necessidade do controle. Por isso que o nosso objetivo aqui juntos hoje é entender biblicamente o que está atrás por nossa ansiedade e refletir como nós podemos viver com paz no nosso coração, mesmo quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor. Queridos, para a gente começar, vamos tratar uma distinção aqui importante. Do ponto de vista bíblico, qual é a diferença entre a ansiedade, quando ela se torna um peso, um problema, e as preocupações normais da vida? Existe algum tipo de preocupação saudável, e eu diria até, quiçá, quem sabe, recomendável, Lucas Sabatier? Eu acho que quando a gente pensa em preocupação, a gente poderia talvez amenizar o termo para falar de cuidados da vida, né? O Pedro pode até ajudar na questão do vocábulo grego utilizado no Novo Testamento, mas a gente foi feito para cuidar das coisas e a gente carrega com a gente determinados valores, né? Cuidados. Então, quando eu estou com os meus filhos, eu estou cuidando deles, garantindo, de preferência, que eles não caiam na beira do abismo, ou num lago e se afoguem, ou na piscina. Tá atento, né? Existe uma atenção. Um cuidado. Né? Existe um preparo, por exemplo, para o jantar. Eu preciso cuidar do que a gente vai comer. Então, eu preciso passar no mercado, preciso passar na padaria, comprar o pão, né? Preciso trabalhar para poder garantir o recurso para comprar aquilo que eu preciso. Então, existem cuidados da vida que são naturais da nossa existência, né? E esses cuidados, eles são uma questão de mordomia, uma questão de prudência, uma questão de vivência mesmo, né? De vida, é natural. Eu acho que a diferença disso está em essa preocupação, usando o termo que você usou, se ela nos paralisa ou não. Você acha que esse é o fio que distingue uma da outra? Todas as preocupações, atenções que o Lucas trouxe, né, seja mais ameno ou não o termo, elas colocam a gente em movimento. Eu estou atento que eu preciso fazer o jantar. Eu estou atento que eu preciso não deixar meus filhos se machucarem numa brincadeira. Então eu estou olhando. Me coloca em movimento. Existem preocupações que parecem se tornar pecaminosas, que elas nos paralisam. Todo mundo tem que se preocupar em olhar para o lado antes de atravessar uma rua. Então você olha para o lado e fala, agora dá, eu vou atravessar. Agora tem gente que de tanto medo de atravessar a rua, de tanta preocupação, paralisado do lado de cá para sempre. E nunca atravessa. Com medo de que algo ali aconteça. Então acho que esse medo, essa preocupação paralisante, ela é perigosa e pode se tornar pecado. E essa paralisação que você está mencionando, eu falo que é quando dá tela azul na gente, né? Os computadores de hoje, eu não sei se dão tela azul, mas vocês certamente sabem do que eu estou falando. Com né? certeza. O Pedro talvez não. Você tem que dar um Ctrl Alt Del. Você tem que dar um restart, né? Por quê? Porque quando o processador está tentando processar mais dados do que ele tem capacidade, o mouse congela, você clica no arquivo, ele não abre, e daí de repente dá uma tela azul, para tudo, né? E se eu entendo que a ansiedade tem a ver com a projeção, é um medo que se projeta no futuro, né? Ele tem a ver com o que vai acontecer. Um excesso de futuro, né? Ele não tem a ver com uma ameaça iminente agora, tá? Tem a ver com o depois, com o amanhã, né? E a nossa tendência, ainda mais numa cultura onde a autodeterminação é algo pregado constantemente, incutido na gente, a gente tenta projetar todos os cenários possíveis do amanhã. Então, imagina que você tem uma entrevista de emprego amanhã e você quer muito esse emprego. Começa a imaginar todas as possíveis possibilidades, né? Todas as nuances. Todos os possíveis cenários. E daí, quantos cenários são esses? Poxa, são infinitos, talvez. E você não é capaz de processar todos esses dados. Então, você fica processando. Se for aqui, vai acontecer assim. Se for aqui, eu vou fazer aquilo. E, de repente, sua cabeça dá a tela azul. Congela. Né? Congela. Então, essa projeção futura para processar informações que a gente não tem capacidade, como um pastor me disse certa vez, quando a gente tenta viver o amanhã com a graça que nos foi dada para o hoje somente, não vai dar certo. Acho que a grande realidade da ansiedade pecaminosa é quando ela é essa tentativa de viver o futuro no presente. Né? E o que é viver o futuro no presente? É viver as projeções do que pode dar errado no futuro
como se elas já tivessem ocorrido e eu lido com as consequências dela no presente. Uhum. Mesmo que elas nunca tenham acontecido, né? Então, eu normalmente uso o mesmo exemplo. O adolescente que está estudando para fazer vestibular no fim do ano, e ele começou a imaginar um futuro de como seria a sua vida caso ele não passe no vestibular. E com o medo de não passar no vestibular, e com as consequências ruins que ele quer evitar, ele começa a experimentar essas consequências ruins hoje, como se ele já não tivesse passado no vestibular. E isso, consequentemente, impacta a maneira como ele vai fazer essa prova, porque isso é a ansiedade. A ansiedade é experimentar hoje as consequências daquilo que eu não gostaria que acontecesse, mas eu vivo como se já tivesse acontecido. Ele vai fazer a prova e ele falha. Por quê? Porque o que a ansiedade fez com ele? A ansiedade trouxe o futuro possível como uma realidade para dentro do presente. Então, em alguma medida, a ansiedade é fruto do viver o irreal. A ansiedade é fruto não de viver uma realidade, mas de viver num mundo em que eu projetei pra mim. E qual é a grande dificuldade de viver nesse mundo? Nós fomos feitos pra viver uma vida só. Jesus nos ensinou a se preocupar com as coisas de uma vida só, uma vida inteira, integral no hoje. Quando eu tento viver no hoje, no amanhã, eu não dou conta, eu quebro, porque eu precisaria de 2 vidas. Pra viver o hoje e viver o futuro, eu precisaria ter 2 vidas. E aí é coisa demais pra eu viver. Então, normalmente, a ansiedade é essa projeção do futuro no presente. E eu normalmente acabo vivendo como um profeta do caos. A ansiedade é a profecia do caos. Ela tá dizendo, vai dar errado, vai dar errado. É certeza que vai dar errado. Você não vai ter, vai faltar, você não vai conseguir. E você começa a viver hoje como se você já não tivesse conseguido, como se já tivesse faltando, como se já tivesse dado errado. Agora tem um elemento nessa projeção, Pedro, que nós vemos muito da graça de Cristo para lidar, que é a questão de projetar uma possível desgraça no futuro, que ainda não chegou, não aconteceu, mas que já tem um correspondente, um similar que já aconteceu na nossa vida. Por exemplo, eu construí uma casa e foi um inferno de 2 anos. Você vai ver. E todas as vezes que eu penso em fazer qualquer coisa na minha casa, isso me apavora profundamente. Mas eu acho que essa seria a experiência do trauma. Então, que pode gerar ansiedade. Mas aí eu tô tentando gerenciar uma coisa. Não quer dizer que aquela nova mão de obra que eu vou contratar vai ser igual. Mas eu já tive uma experiência ruim, um trauma ruim. Eu preciso muito da graça de Cristo para lidar com isso, para entender que coisas podem ser diferentes. É como alguém que teve uma péssima experiência num relacionamento, e aí ela se fecha para todo tipo de relacionamento. Eu me lembro de ouvir uma capela do Carlos, onde ele resume o que vocês estão dizendo. Eu achei muito interessante a expressão que ele usou. Ele dizia que esse conhecimento do futuro, e logo essa ansiedade, essa nossa tentativa de buscar além da graça que nós temos hoje, é uma espécie de conhecimento tóxico. Uma espécie de buscar um conhecimento que envenena a nossa alma. Felipe, você acha que talvez é por isso que geralmente a experiência da ansiedade, como a gente está descrevendo aqui, ela vem acompanhada da angústia, ela vem acompanhada daquele coração que vai ficando mais preso, os dentes vão se rangendo, os músculos vão se trancando, uma espécie de angústia da própria alma diante desse infarto que pode que você acontecer. Pois é, né? Uma coisa puxa a outra, definitivamente, né? A ansiedade, então, é você se preocupar com aquilo que ainda não aconteceu, né? E a angústia é o resultado disso. É você... Qual seria a definição de angústia? Vocês que são bons com palavras aí. A diferença entre ansiedade e angústia. Quando vocês pensam, né? Acho que só... A ansiedade não é somente a preocupação com aquilo que não aconteceu, mas é a preocupação com aquilo que não aconteceu, desconectado ou negligenciando as promessas do próprio Deus a respeito do meu futuro. Acho que essa é a grande questão também. Porque a ansiedade, ela me domina e traz prejuízo quando eu vivo uma expectativa no futuro como se Deus não estivesse lá. Como se Deus não fosse senhor do meu futuro. O pastor Coach que veio aqui falou disso, né? Que Deus é o que diz que é, fez o que diz que fez e fará o que diz que vai fazer, né? Exatamente. Nós temos que crer nisso. O grande problema da ansiedade, é difícil a gente entender, toda ansiedade é incredulidade. Não necessariamente. Mas muito da ansiedade é fruto de incredulidade ou de um ateísmo prático. Isso é Jesus dizendo. Lembra o que Jesus diz em Mateus 6? Ele olha para os seus seguidores e diz o seguinte: não se preocupem com essas coisas, porque isso é o que os pagãos fazem. Isso é quem vive como se não tivesse o Deus que tem. Então a ansiedade, em alguma medida, é viver com a vida como se eu não tivesse um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes. Lá no fundo é viver a vida desconectado das promessas e da bondade do próprio Deus. Foi interessante você usar a expressão ateísmo, porque de alguma forma esse resultado, essa experiência desse mundo desconectado, dessa falta de controle de Deus, do esquecimento de Deus, é
experiência quase de uma vida sem Deus. Isso, exatamente. Né? Um Então, mas por isso descontrole que- do universo das coisas ao completamente desconectado de um controle soberano e bondoso do Senhor. Mas por isso que recorrendo à literatura para responder a pergunta, pensando no que o Heidegger falava da angústia, do próprio Dostoiévski, o Heidegger dizia que nós somos angústia, né? E pensando lá no Homem do Subsolo do Dostoiévski, a ideia de um homem que não tem sentido para continuar. Uhum. Porque se o futuro é esse futuro que já deu errado mesmo sem ter chegado, por que eu quero viver ele? Uhum. Uhum. Então a angústia, ou ser angustiado, é o ser que vamos parar aqui porque não tem sentido para chegar ali. Uhum. Então a angústia eu acho que é um Então, pouco disso. Angústia é a dor gerada pela ansiedade e pela inquietude. Então, ansiedade é você anseia por algo que pode se realizar e você começa a construir a sua vida ao redor dessa possibilidade. Que você não tem certeza. Isso. A angústia é você se ver naquele lugar e você sentir a dor daquilo que não se realizou, Uhum. daquilo que está te perturbando, que pode causar até mesmo dor física e tudo mais. Mas acho que é um pouco mais, Felipe. Se Uhum. você já definiu que aquele futuro não é possível, não é viável, então não faz mais sentido eu querer chegar ali. Ah, sim, a pessoa. Então, Ela paralisa também. É o encadeamento, né? A pessoa fica ansiosa, aí ela começa a ficar angustiada, e a angústia leva ela a perder a esperança e isso paralisa ela, paralisa né? A ela. pessoa, ela. Eu diria, só pensando em definições de palavras, que a ansiedade é a nossa preocupação ruim. Porque a gente tem que levar em conta que nem toda preocupação é negativa. A mesma palavra no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo usa para ordenar a não ansiedade, né, ou para proibir a ansiedade, é a mesma palavra que ele diz, por exemplo, quando ele se demonstra preocupado com Timóteo viajando. É a mesma palavra que ele usa para descrever a preocupação dele com as igrejas. Com os filipenses. No mesmo texto onde ele ordena a não ansiedade. Uhum. Então, a ansiedade se torna ansiedade quando a preocupação ela tem por objeto algo que nós não deveríamos nos preocupar com. Ou não deveríamos perder o controle de si mesmos por causa disso. E a questão também da mão de quem nós colocamos essa preocupação, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma preocupação de saber que a minha esposa vai pegar o carro em São Paulo e dirigir para Atibaia à noite, ela é uma demonstração de amor e cuidado pela minha esposa. Agora, se eu levo em conta que eu já falei assim, agora se eu fico desesperado, se eu não consigo dormir por causa disso, se eu começo a questionar Deus e ataco a geladeira e como loucamente porque eu preciso me entreter Proíbe a enquanto liberdade dela de fazer. digo que ela não... Eu estou ignorando que enquanto minha esposa dirige, os anjos do Senhor acampam ao redor dela e meu Deus conduz ela ao longo de toda essa... E nada acontece com a minha esposa que fuja do controle do meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que eu gosto de fazer em sala de aula. Eu adoraria ver o que vocês A respondem. gente tá de aqui, férias, a só gente pra tá você fora saber. de A gente tá sala, de não férias. dá Acabei de xingar os alunos aqui que não entregam o trabalho e você quer que eu responda. Manda. Quando Jesus está no Getsemane, vocês descreveriam a experiência dele como uma experiência de ansiedade? Angústia. Mas Eu não o que sei que se é causa essa angústia angústia, né? A gente tá falando da angústia como um salário da ansiedade, um dos possíveis salários da Eu ansiedade. posso responder? Tem o meu jeito de responder? Eu diria que é um reconhecimento da humanidade dele, de que aquela humanidade vai viver aquilo. E aquela humanidade sente aquilo. Mas não é em nenhum momento uma desconfiança do que vem, Uhum. uma incerteza do que vai acontecer, e nenhuma dúvida de que se ele deveria ou não passar por aquilo. Uhum. Quando eu uso esse texto, eu sempre uso a seguinte ilustração para descrever. Eu falo que é igual quando eu morava numa cidade, quando eu era criança, bem pequenininha, chamada Pedreira, tinha 20 mil habitantes. E toda a pré-temporada, um time de futebol ia lá jogar contra o time da cidade. Ou Palmeiras, ou Corinthians, ou São Paulo. Lotava o estádio da cidade, e a gente ia lá, comprava camiseta, pipoca, algodão doce. Sempre era 30-0 pro time de São Paulo contra o time da nossa cidade. 31 porque eles deixavam a gente fazer um gol. Todo ano o estádio lotava, os caras faziam aquecimento, colocavam uniforme, entrava. A gente sabia que ia ter 30 gols pros caras e 0 pra gente. Mas pro jogo chegar nesse ponto, tinha que acontecer. Então eu acho que é exatamente o que está acontecendo com Jesus de Getsemane. Ele sabe que na arena da história, ele já deu de goleada na história. No pecado, na morte. Mas aquilo é doloroso, vai passar por ele. E ele como humano, que a teologia diz, né, que ele não pode redimir o que ele não pode assumir, né? Uhum. Como ele assumiu a humanidade, vai passar pela dor dela, então ele sente aquilo. Mas não é em nenhum momento esse tipo de ansiedade, Uhum. falta de esperança no Sim. futuro, incerteza do que vai acontecer. É assim que eu... Não sei, só completando. Acho que tem só tomar cuidado pra não separar muito a divindade e a humanidade de Jesus com o que eu vou dizer. Mas a experiência da dor, ela é antinatural para a nossa humanidade. A experiência da dor é uma experiência pós-queda. Queda, isso.
E acho que a pergunta que fica nessa colocação do Lucas é: na plena humanidade de Jesus, embora não afetado pela queda no seu corpo, mas num contexto de queda, O mundo, né, em volta, né? será que não é natural querer evitar a dor e desejar não passar por ela de maneira santa, plena e não pecaminosa? Eu acho que essa é a experiência de Jesus. A experiência de Jesus é dizer o seguinte: a dor é ruim. A humanidade não foi feita para experimentar a dor. Só que quando a dor é o único caminho e Jesus dá de cara com ela, ele reage como todo homem perfeito deveria reagir, querer evitar a dor. Mas ali, eu não sei se ele estava reagindo à dor. Eu acho que a angústia era em relação à tem- morte. Era encarar o A morte é a inimigo que consequência final da destrói. dor. Sim. Mas eu tenho um pouco A angústia é a angústia do Eu tenho um pouco sofrimento. de receio de afirmar que ele queria evitá-la, né? Mas só uma É pergunta. que eu tenho dificuldade Aham. de não ler isso no Isso. texto lá. Eu- Jesus está pedindo, passa de mim. Ele Passa está de dizendo, mim esse pai, cálice. ele está quase dizendo para Deus: se tem outro caminho, eu gostaria do outro caminho. Uhum. Muito embora ele tenha plena consciência de que esse é o caminho. Esse é Essa meu questão. ponto. Esse é meu Ele ponto. tem a Mas plena é paradoxal, consciência, senão a gente vai ter que torcer o que Jesus disse. Isso aí. Agora, por que eu faço essa pergunta em sala de aula e por que eu trouxe ela para cá? Porque ela força para a gente a definição do que a gente entende por ansiedade, né? Em sala de aula, eu tenho a grande maioria, em todos os contextos que eu passei até hoje, respondendo sim, ansiedade. Porque quando você escuta a pessoa da sua igreja falando sobre ansiedade, o jovem do seu ministério falando sobre ansiedade, ele não está falando sobre ansiedade pecaminosa, ele está falando sobre uma experiência. Isso. Uhum. Ele A tá gente precisa sentindo no entender corpo. o que é essa experiência, tá? Jesus passou por uma experiência que ele descreve também como ansiedade. Uhum. Então a gente precisa entender que experiência é essa para poder ajudar, né? Angústia, ansiedade, a gente pode até trazer definições técnicas, mas Até no até dia a porque, dia do Lucas, ministério, até da nossa própria vida, Uhum. o que a gente descreve como ansiedade, como angústia, elas estão muito próximas, né? Muito Porque eu próximas. acho que assim como a ira ela pode ser pecaminosa, ela também pode ser uma expressão justa e santa da nossa compreensão do próprio Deus. Preocupar-se com aquilo que Deus demonstra que tem grande valor é uma emoção demonstrada de maneira positiva. Uhum. Então existem coisas com as quais nós não nos preocuparmos é errado. Uhum. Que é o fato de Paulo usar essa terminologia para Exatamente. falar do trato dele com a igreja. Não preocupar-se com Exato. o bem-estar, com o crescimento Isso. espiritual, Exatamente. com o amadurecimento das pessoas. Não ver uma tragédia pela televisão e não sentir nada? Não se preocupar com pessoas que estão ali perdendo casa? Náusea, afinal, né? É algo estranho, não é? Agora, como você define angústia? Você falou que está muito próximo. às Não, angústias. eu acho que a nossa tendência atual, a linguagem ela evolui no tempo e ela é elástica, né? Eu acho que a gente tem uma sobreposição de angústia com ansiedade nos nossos dias, Uhum. que não é difícil de alguém olhar para aquele texto que descreve Jesus como em angústia profunda e falar ansiedade. Por quê? Uhum. Porque os termos foram aproximados de tal maneira que é difícil até de você separá-los tecnicamente, né? Uhum. Agora, quando a gente pensa em ansiedade pecaminosa, e aqui eu vou trazer, talvez eu trouxe a pergunta para não deixar só a ansiedade como uma preocupação pecaminosa. Uhum. Eu gosto de falar tanto de ansiedade e preocupação como possivelmente pecaminosas. Aonde que entra a pecaminosidade das nossas emoções? Para mim, essa é a dificuldade do assunto, né? Uhum. Porque a nossa tendência é achar que aquilo que é pecaminoso é aquilo que é deliberado. Mas eu não escolho ficar ansioso, né? Eu não deito a minha cabeça no travesseiro e falo, Vou me preocupar agora. hoje é não uma vou boa dormir noite, hoje. essa é uma boa noite para eu ficar ansioso, porque amanhã eu tenho tal compromisso, né? Ninguém faz isso. Você coloca a cabeça no travesseiro e você não dorme. Pronto. Ninguém escolhe isso, não é deliberado, não é intencional. Uhum. Mas a gente carrega esses valores impregnados em quem nós somos, né? E com esses valores a gente carrega crenças, né? Então, quando a gente olha para as passagens do Novo Testamento que tratam da proibição ou do chamado à não ansiedade, eu não sei nem se eu gosto da palavra proibição, mas o chamado à não ansiedade, você tem Jesus, Mateus 6, falando para a gente não se preocupar com o que vai com o amanhã, Uhum. e ele fala que os Comer, discípulos são vestir. aqueles que homens de pequena fé. Então ele está chamando os discípulos a crer, né? Olha para o passarinho, olha para os lírios do campo e vê como Deus cuida, né? Ou seja, quando a gente fica ansioso pecaminosamente, a gente crê que Deus não é bom, que Deus não provê, que Deus não ama, que Deus não é pai, que Deus não cuida. Uhum. Então a gente carrega essa desconfiança da nossa ansiedade pecaminosa.
Filipenses capítulo 4. Né? O Filipenses 4 está tratando de contentamento, de satisfação. A nossa ansiedade ela é guiada pela nossa falta de satisfação. Eu quero tantas coisas, eu valorizo tantas coisas, e eu entendo que essas coisas vão me preencher tanto que eu sofro por elas, pela possibilidade de não tê-las, ou tentando provisionar a conquista delas. E por fim, em 1 Pedro 5, né, onde Pedro aproxima a ansiedade do orgulho. Né? Ele nos chama a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, a gente se humilha quando a gente lança sobre ele o nosso cuidado. A gente fala, isso aqui é cuidado, isso aqui é parte da vida, isso aqui é importante. Eu não dou conta. O comer e o vestir, mas eu não dou conta. Cuida de mim. E daí eu me humilho. Muito legal, sim. Jogando essas coisas para ele, falando, eu não sou Deus, o Senhor é. Eu não cuido, o Senhor cuida. Então cuida. Uhum. E daí ele conclui, né? Porque ele tem cuidado de nós. É ele quem cuida de nós. Então, eu trato da ansiedade pecaminosa nesses 3 níveis. Ela é sim uma desconfiança, uma incredulidade. Ela é uma insatisfação e ela é uma expressão orgulhosa do nosso coração. Uhum. Né? E aí a gente pode, quando você voltar na questão do evangelho, a gente volta nessas 3 passagens e a gente vê como que Jesus supriu isso pra gente. Não, vamos para isso. Porque de alguma maneira, acho que ajuda a gente a compreender esse funcionamento das emoções quando a gente entende como as nossas respostas, as nossas experiências emocionais funcionam. Uhum. Normalmente eu tenho uma situação externa a mim, eu tenho uma percepção interna que confronta essa situação externa, e isso produz em mim uma resposta emocional, que pode ser voluntária, involuntária, perceptível ou imperceptível. Uhum. Então, e essa combinação funciona mais ou menos assim. Eu tenho uma situação externa a mim, e eu posso ter uma percepção interna que é fruto de uma crença bíblica ou não bíblica. Uma crença piedosa ou impiedosa, né? E aí, quando eu falo da percepção interna, a gente está falando de emoções, a gente está falando de crença, de vontade, de atitude e tudo mais. Quando eu confronto essa disposição interna com a situação externa, as minhas emoções, elas são a janela do meu coração para mostrar o que está acontecendo lá dentro. Uhum. O tipo de resposta que eu vou ter vai demonstrar o que está acontecendo dentro de mim e como eu tenho interpretado a situação externa. Emoções são fruto de interpretação da vida. Uhum. E, em alguma medida, as emoções são a linguagem do nosso coração. Então, quando eu fico ansioso por causa de uma situação externa, eu tô, de alguma maneira, dizendo, eu tô com medo. Isso é importante para mim. Eu não sei se eu vou dar conta. Eu não gostaria de perder isso. Eu valorizo muito isso ao ponto de que se eu não tiver, eu vou ficar mal. Isso são todas as minhas percepções internas projetadas para uma possível realidade externa que chegou até mim. E tudo isso depende de mim. Uhum. Eu preciso fazer, eu preciso garantir, Porque preciso se eu não proteger. posso perder isso, se eu não posso viver sem isso, então eu tenho que fazer tudo o que é possível para conseguir o que eu tanto quero. Isso. Mas como que a gente encontra, então, diante desse cenário, diante dessa redenção das emoções que o Evangelho nos oferece, que esperança a gente tem diante da ansiedade? Como o Evangelho ilumina os corações muitas vezes nebulosos, né? E cinzas que a ansiedade costuma trazer para a gente. Como é que o Evangelho orienta a gente a fazer essa cabeça que não dorme, conseguir descansar e repousar? Bom, eu vou voltar nas 3 passagens, então, né? Quando a gente pensa em incredulidade, sobre o cuidado de Deus, a paternidade de Deus, a gente encontra em Jesus o nosso pão e a nossa vestimenta. Né? O que você vai comer e o que você vai vestir. Ele é o pão da vida, ele é a água que te sacia para a eternidade, ele é a sua roupa de justiça. E se o pai não poupou o próprio filho, ele não daria com ele todas as outras coisas. Uhum. Então a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, porque aí todas as coisas são acrescentadas. Uhum. Né? O evangelho e a nossa incredulidade, o evangelho vem confrontar a nossa incredulidade e nos chamar à fé, a viver pela fé. Quando Deus entrega então Jesus a nós, ele nos sacia, ele nos traz a um contentamento que é completo. Né? Se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Aí então eu não sofro por aquilo que pode ser que eu ganhe amanhã ou deixe de ganhar. Por quê? Porque em Jesus eu tenho tudo. E por fim, não existe orgulho que prevaleça diante da cruz. Afinal, a presença da cruz é a convocação à negação de si mesmo, né?
a tomar a nossa própria cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. E porque o próprio Cristo se humilhou, né? Isso. Por que eu faço isso? Porque eu tenho tudo que eu preciso em Jesus, então eu posso sacrificar até a minha própria vida. Amanhã pode vir até o governo me perseguir, me matar. Eles não vão conseguir tirar Jesus de mim. Então por que eu vou ficar ansioso se eles vão me sentenciar à morte ou me exaltar ao governo? Eu não sei, eu não preciso disso. Né? Eu posso amar o meu inimigo e eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque em Jesus eu tenho tudo e nada nessa vida pode me separar dele. Pedro, então quer dizer que, de repente, essa ansiedade que está brotando do nosso coração, saltando pela janela do coração, uma expressão que você usou, ela pode muitas vezes ser uma área onde nós vamos desafiar as nossas crenças mais profundas sobre a nossa realidade em Deus? Com certeza. Eu acho que a solução que Jesus dá para a ansiedade em Mateus 6 é esse redirecionamento da onde a gente colocou o nosso coração. Jesus diz, né? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Mas ele diz, a prioridade número 1 é busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ou seja, busquem uma vida... E o que é falar do reino de Deus? Quando Jesus fala do reino de Deus, ele é totalmente autorreferente. Falar do reino de Deus é falar de Jesus. Jesus é o rei, é o seu governo que vai ser estabelecido, que já foi inaugurado, que está presente no meio do seu povo, que foi... que trouxe uma nova realidade de existência para cá. E Jesus diz, foquem nisso. Foquem em se submeter a mim, em experimentar da vida que eu trouxe, da vida do futuro, habitando nesse mundo presente. E foquem também na transformação que isso pode fazer em vocês. Esse é o conceito de justiça ali. Foquem nessa vida transformada, nessa vida com valores corretos. Porque amanhã vai ter dificuldades do amanhã. Mas se você tentar viver o amanhã, você não vai dar conta do hoje. E o hoje você só dá conta se você redirecionar o seu coração para Jesus. Então eu acho que boa parte da solução evangélica para nossa ansiedade é tirar o coração de si mesmo, é tirar o foco de si mesmo e redirecionar o coração para onde Jesus diz que a gente deveria focar. Por quê? Porque quando eu estou focado no que Jesus me chamou para focar, Deus está cuidando daquilo que só Ele pode cuidar. Então quando amanhã vier com os seus problemas, com as suas lutas, Deus vai vir no amanhã com as suas promessas e com a sua provisão. Mas se eu estou tentando buscar as provisões e prometer para mim mesmo e para minha família um futuro para amanhã, eu vou estar tentando fazer o que Deus já prometeu que Ele está fazendo. E quem vai fazer outra coisa? Quem vai trabalhar na minha vida para que eu foque meu coração no lugar certo? Se eu abandonei isso para trás para cuidar daquilo que Deus já está cuidando. Isso que, em geral, a pessoa que vive cuidando daquilo que Jesus já prometeu cuidar, costuma viver uma vida extremamente fragmentada, sem atividade, parada, entra em profundas depressões, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Ou o contrário, né? Ou ela vive oposto. tão alucinada para tentar dar conta de tudo, ela vive aquele meme dos vários pratos, exatamente. E o resultado disso é fracasso. Ela vai chegar um momento e ela vai perceber, eu não consigo. Ô, Edu, mas agora, desculpa, queria só comentar uma última coisa, porque esse texto é muito importante para mim pessoalmente. E quando Jesus promete comida, bebida e roupa, ele prometeu comida, bebida e roupa nos termos dele, não nos nossos. E a gente se esquece que das promessas de Jesus, se Jesus quiser nos alimentar com pão com ovo e roupa do bazar da igreja, ele está sendo fiel às suas promessas. O problema é que a gente nunca está contente com esse tipo de provisão, se essa for a maneira que Jesus quiser nos prover. A gente acha que Jesus tinha que prover pra gente com Ralph Lauren e jantar fora todos os dias. É isso que eu quero. Só que se Jesus não quiser isso pra mim, eu vou trabalhar pra conseguir isso que eu quero. E aí, se não tiver caindo na minha conta no fim do mês, eu vou começar a dizer que Deus não tá provendo, que Deus não tá cuidando. Então também, aí o Lucas levantou essa bola, a ansiedade é fruto de uma insatisfação com aquilo que Deus está dando. Sim. Não significa que eu vou ser negligente. Mas se Deus está provendo isso, e eu aprender a me contentar com isso, eu vou parar de lutar por aquilo a mais. E aprender a viver feliz com o que Deus me deu. Isso faz toda a diferença. Agora, pra gente caminhar pro nosso final, existe um risco muito grande da gente lidar com a ansiedade, nessa ansiedade pecaminosa que nós estamos lidando, ignorando a dor de quem sofre, ignorando realmente o peso que se tornou no ombro de quem está passando por esse momento e experimentando, sim, a consequência das suas crenças erradas, do seu contentamento insaciável, esse tipo de coisa. Como é que nós podemos acolher essas pessoas, apresentá-los esse evangelho e ajudá-las a reconhecer suas crenças,
sem minimizar suas dores, sem menosprezar suas dores, sem dizer, você está errado, isso é pecado, você pecou e pronto, né? Como é que a gente pode encontrar um caminho adequado para cuidar dessas pessoas? Eu acho que a gente tem que afirmar os valores que a Bíblia nos afirma, né? E ajudar a pessoa a adequar esses valores. Então, se ela está ansiosa porque ela precisa de um trabalho que vai dar um salário gigantesco para ela, eu vou ajudar ela a entender que ela não precisa disso. E a melhor maneira da gente ajudar essa pessoa a adequar os seus valores aos valores de Deus é reiterando o evangelho dia após dia, né? Apresentando Jesus como o suprimento oferecido por Deus para todos os nossos anseios mais profundos. E, Lucas, isso é tão importante porque a ansiedade produz em nós esse desejo de sempre fazer mais alguma coisa e dar conta de alguma coisa. E a pior coisa que você pode dizer pro ansioso é, para curar sua ansiedade, você precisa fazer essa e essa e essa coisa. Ou para, né? Ou Você abre lá em simplesmente- Mateus e fala assim, não fica ansioso. Exato. Então, Para o meu e conselho assiste bíblico você. para você é, Não tá fique ansioso? Pare. Pare. Exatamente. Porque, cara, a primeira coisa que a gente precisa ajudar o ansioso a fazer é desistir. Ele precisa desistir de si. Quietar. Dos seus próprios recursos, das suas próprias tentativas de dar certo. Das suas próprias expectativas. Por isso que é metas, tão né? diabólico essa cultura coito da ambição pra você chegar lá, você tem que se esforçar, você tem que acreditar, e você vai Acreditar que aposentar a guerra é do Senhor, né? Entendeu? é. É do mal. A primeira coisa que você faz pro ansioso é falar assim, não, para de focar aqui, agora vamos focar nisso aqui. Ele precisa desfocar. Ele precisa desfocar, ele tá muito focado. O E engraçado imperativo... como essa vida cristã, perdão, Lucas, agora moldada pela onda das Instagramers, das mães instagramáveis que levam a vida cristã, isso tem sido diabólico para a vida de mulheres. Muito. Na vida, pouco tempo caminhada pastoral que eu tenho, é incrível quanto de mulheres que na busca desse descanso, dessa vida exterior em Cristo, têm se tornado ainda piores. Então, Escravos. assim, escravas, você deixa de seguir isso, mas agora você tem que fazer isso. Você tem que acordar a tal horário, você acorda 4 horas da manhã, vai fazer pão, depois de fazer pão você vai sentar, arrumar sua Você vai cama produzir com a própria alegria, manteiga. vai produzir a sua própria manteiga, você vai... Como se... Tem pão na padaria, né? Como se Brasil o colonial. método, de novo, como vocês falaram, como se a busca pelo descanso fosse acrescentar coisas diferentes, hábitos diferentes, modalidades diferentes, quando na verdade o que a gente está dizendo é que a fonte é outra. Quando eu escuto Jesus falando, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, talvez em alguns contextos a gente olhe para o imperativo, não fiquem ansiosos, e a gente vê a ordem e a gente imediatamente transforma aquilo num mandamento, porque afinal a gente tende a ler a Bíblia muitas vezes como um livro de regras, né? Mas quando a minha filha acorda no meio da noite e ela está chorando por causa de um pesadelo, eu falo para ela, não chora. Papai está aqui com você. E eu estou usando o imperativo também. Não chora. Mas o meu imperativo não é uma ordem. É um convite. Eu estou dizendo para ela, eu estou aqui com você para cuidar. Não vai ter perigo. Jesus está falando, não fica ansioso por coisa alguma. Eu estou aqui, o Pai cuida de vocês. E aí eu aproximo isso muito do texto de Mateus 11, né? Quando ele fala, está cansado e está sobrecarregado? E eu posso até dizer, está ansioso? Está angustiado? Vem até mim. Deixa eu carregar o fardo. Descansa. Esse é o convite de Jesus. Só que daí eu creio, Lucas, que a sua pergunta, como ajudar as pessoas que estão vivendo ansiedade, a gente tem que também ter o grau da paciência, né? Porque quando o Lucas chega na madrugada pra Ana Lu, Sophie, lá e fala, olha, não chora, e ela ainda tá com a memória do pesadelo, aquela coisa ruim que ela viu, ouviu, o sonho dela, ela continua ali agora abraçada, acolhida no colo do Lucas, protegida, chorando. O Lucas não vira pra ela e fala, eu já mandei parar de chorar. Porque não foi essa a postura dele, foi só, eu tô aqui. Mas vai levar um tempo, talvez 5, 10 minutos, aquela imagem embora, pra segurança do pai ser a única imagem. É como você chegar num hospital... E não só talvez 5, 10 minutos, mas talvez umas 2, 3 semanas, com ela acordando na madrugada Sim. e 3 horas repetindo, né? Mas é como Como você chegar numa mulher que tá ansiosa e dizer, Marta. Exatamente. Mas eu acho que é como você chegar no... O pastor às vezes faz isso, né? Coisas. Você chegar no hospital e ter lá um cara que acabou de entregar o seu filho para uma cirurgia gravíssima, acabou de entrar com a equipe médica, o pastor chega, senta com ele lá no saguão e
começa a ler a Bíblia e dizer, você tem que se controlar, você tem que colocar as confianças em Deus. Vai te catar, pastor. Daí Eu ele vai quero ficar chorar, ansioso, eu porque ele não pode tá ficar ansioso. Isso, eu quero andar pra lá e pra cá. Mete seu filho lá pra você ver, então, como Por que é. isso que- Leva um tempo pra você entender. Isso, quando o Eduardo perguntou, duas palavras me vêm à mente, né? Instruir e caminhar. Uhum. Você precisa instruir a pessoa acerca daquilo que Deus diz sobre o assunto. Você precisa caminhar com a pessoa e lembrar que tudo na vida é um processo. Sentimentos não são coisas fáceis de você mudar ou abandonar, elas levam tempo. Quantos de nós aqui eu lembro dos muitos momentos de ansiedade da minha vida, na época do vestibular, como falaram mais cedo. Depois, em alguns outros momentos, a mudança de casa, a ida para a faculdade. Casamento. Você vai ficando mais e mais experimentado à medida que o tempo passa, né? Aliás, 1 Pedro fala sobre isso. À medida que você encara diferentes sentimentos, diferentes momentos, ou às vezes os mesmos momentos e sentimentos ao longo da vida, você vai se tornando mais experiente em lidar com eles. Hoje, na minha idade, é muito mais fácil para eu lidar com algumas questões do que era 20 anos atrás. E nós ensinamos os nossos filhos pequenos a lidar com a mesma coisa. É tudo um processo. Graças a Deus, nós sabemos que a ansiedade é uma coisa negativa, se ela domina o seu coração, é uma coisa muito negativa e tudo mais. Mas eu gosto sempre de lembrar, toda vez que eu lido com o trato de sentimentos, eu lembro do Salmo 103, que diz que ele conhece a nossa natureza e sabe que nós somos pó. Então, Deus ele só se dispõe a caminhar ao nosso lado todos os dias porque ele sabe que nós somos pó. Porque se nós não fôssemos pó, ele dava a instrução para a gente e soltava. Igual ensina a andar de bicicleta e não fica do lado. Não, vai lá, desce o morro aí de bicicleta. Deus não faz isso. Ele segura o banquinho, né? Exatamente. Então, acho que com ansiedade, com todos esses sentimentos, são coisas muito... Aquela coisa, é tudo muito subjetivo, ou seja, cada um vai saber... As pessoas não sabem mensurar o tamanho, o impacto que aquilo tem na vida delas, mas aquilo tem um impacto na vida delas que talvez não tenha na vida do outro. Então, quando nós lidamos com a questão das emoções, dos sentimentos, dessas dificuldades, cada caso é um caso, e a única solução é essa coisa de você instruir, olha, está aqui o que a palavra diz, você pode confiar nisso, caminhar com a pessoa, porque quando você caminha, você ora, você exorta, você desafia, você acolhe, você aconselha, você... e vai trabalhando, e eu acho que essa é a beleza da igreja. Que essa ideia da subjetividade é muito legal, né, Felipe? Porque, embora as promessas sejam seguras, objetivas, a esperança seja Cristo, cada um tem um processo, como você bem falou, né? Exatamente. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas dessa maneira. E a minha dor, a razão da minha dor pode ser menor. A razão da minha dor pode ser menor do que a sua, mas está doendo em mim. E dói igual. E eu vou ter que aprender a lidar com ela. E a experiência e o caminhar é que vão me ensinar. Eu acho que essa paciência, essa caminhada, a gente vai ter que sempre medir a evolução. Exatamente. Porque chega uma hora que você vai ter que dizer, olha, parece que isso te dominou de uma maneira que você não consegue enxergar nunca. Que Jesus é a esperança. Exatamente. Agora, sobre o seu primeiro ponto da instrução, não é só dizer o que a Bíblia diz sobre o assunto, né? Talvez eu diria que o foco da nossa instrução, quando a gente tenta ajudar alguém ansioso, é o caráter de Deus. Esse foi o foco de Jesus, para dizer, olha como seu Pai, que está nos céus, cuida, né? Lembra Essa é a de frase quem do ele versículo 32, né? O Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Isso. Deus não é indiferente às coisas que nós precisamos. Então, assim, ele é o Pai, ele não é indiferente, ele é provedor porque é dono de todas as coisas, ele é bondoso, ele é poderoso, ele é sábio, ele é soberano, e eu posso continuar elencando diversos atributos, características, perfeições divinas que vão servir de conforto, que vão lembrar o ansioso de que Deus é Deus e ele não. E aí ele vai descansar no seu devido lugar, porque daí ele não precisa lidar com o amanhã. Deus está lidando por ele. É Deus quem está cuidando dele. Amém. Interessante. Só uma coisa, eu achei interessante que eu fui pesquisar a diferença entre ansiedade e angústia. É só para esclarecer aqui, talvez, alguém. A ansiedade é uma resposta emocional a uma ameaça percebida, geralmente relacionada a eventos futuros e muitas vezes com uma causa identificável. Já a angústia é uma sensação mais profunda e difusa de sofrimento, vazio e desconforto, muitas vezes sem uma causa clara e podendo estar ligada a um sentimento de impotência e desamparo.
E eu pensei, é mais ou menos como ansiedade é você pegar o trem em São Caetano, saber que você vai ter que fazer baldeação na luz para chegar no Tietê e pegar o ônibus para Atibaia, e você tá ansioso se você vai conseguir tragédia, chama tragédia. Não, ansiedade é você imaginar se você consegue chegar a tempo de pegar o ônibus, o ônibus não vai te deixar para trás. Angústia é fazer isso às 6 da tarde. Não, angústia é você comer um pastel na igreja, ficar com aquela dor de barriga terrível e aquela coisa vai crescendo e você não saber se você vai conseguir chegar no Tietê. Essa é a diferença. Isso aí é só tomar um chantilly, né? Custa Você foi em alguma igreja de Santo André Cara, recentemente? sabe aquelas experiências que você nunca esquece na vida? Você está em São Caetano, tem que chegar no Tietê e você está louco para ir no banheiro? Isso aconteceu com você? É história real. Diante dessa belíssima ilustração, Não, a gente o não que a pode gente terminar espera... o programa assim. A gente tem que Já agora terminamos. Eu vou de- tentar ajudar. Diante, então, dessa belíssima ilustração, o que nós podemos levar, então, desse episódio? Meu Que você Deus. esteja sempre disposto a instruir e caminhar em direção da Ao esperança Tietê. que nós temos em Cristo. O banheiro não no público do Tietê. Pior, né? As nossas esperanças e promessas em Cristo. Amém. Alguém que não apenas, como o Felipe colocou, entende as nossas aflições, mas aquele que se fez presente no meio Amém. delas. Né? Amém, amém. Shalom. Aquele que nos trouxe a paz, a shalom, que excede todo o entendimento, que a nossa jornada e o nosso caminho seja esse quando as ansiedades vierem sobre todos nós. Exatamente. Amém? Amém. É isso, queridos. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. E agora você vai embora da... E agora eu vou Atibaia. experimentar algo parecido que o Felipe acabou de dizer. A gente só acabou Pegar o correndo porque tu tá trânsito. ansioso pra ir pra casa. É isso aí. Ou angustiado. Ou angustiado. Veremos, eu conto pra vocês no programa que vem. Mas quando você chegar no Butantã, tudo se resolve. Eu fico tranquilinho, né? Exatamente. Gente, obrigado. A gente se vê por aí.